Quanto mais eu releio as conversas dos procuradores da Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro, e quanto mais eu acesso as entrevistas que eles dão, inclusive uma postagem feita no Twitter recentemente aqui, mais eu me convenço de que talvez essas pessoas sofram do mesmo transtorno sociopatológico que leva ao surgimento de milícias, que é um problema sério de segurança pública que acomete o Rio de Janeiro no momento. E em função disso, uma pergunta não sai da minha cabeça nos últimos dias. Seriam essas pessoas uma nova versão da milícia que agora impregna o judiciário? Para você que está chegando agora, esse canal se destina a ajudar a combater essa burrice que tomou conta do nosso país nos últimos anos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca mais tempo. Se inscreva, curta, compartilhe. Se você quer ajudar o nosso trabalho, chega mais, se inscreve. Ou se você é bolsominion, mas já decidiu largar essa vida, chega mais, esse canal também tem espaço para você. E vamos então ao assunto do vídeo. Desde o primeiro momento que eu vi o Bolsonaro, ele nunca me enganou. Tá? Desde o primeiro discurso que apareceu dele na internet, eu falei, nossa, esse cara é um idiota. Mas o Sérgio Moro, eu tenho que reconhecer para vocês que, a exemplo de qualquer pessoa que cuida da sua própria vida e não acompanha com muitos detalhes o que acontece nesse meio, eu achei que fosse um cara normal, um juiz normal. Nunca achei que ele fosse super poderoso, mas falei, olha, que legal que a corrupção está sendo combatida no Brasil. E quando ele foi indicado para ministro, eu honestamente pensei que esse cara aí, tomando conta do Ministério da Justiça, pode ser um freio que vai bloquear essa intenção armamentista do Bolsonaro. Falando, um cara que sabe que o aumento de armas vai levar inevitavelmente a um aumento de incidentes com armas. Que bom! Isso vai ser muito positivo. Mas essa esperança foi drasticamente jogada ao chão quando os primeiros decretos armamentistas foram veiculados. E o Sérgio Moro, em cada uma dessas ocasiões, se mostrou tão útil quanto um sapato velho, quanto uma estátua parada no canto da sala. E eu comecei a me perguntar de lá para cá por que ele era tão complacente com tudo isso que estava acontecendo. Uma das respostas que me ocorreu para isso foi imaginar que ele tivesse projetos pessoais acima de qualquer bem que ele pudesse ter intenção de fazer pelo nosso país. E que devido ao fato de ele ter largado uma carreira no judiciário e estar de olho num cargo no STF ou, como foi revelado depois, na presidência, na próxima eleição, ele se manteria imóvel, inerte, frente a tudo que acontecesse para que chegasse até lá. Mas a revelação dessas conversas mostrou para mim um novo ponto. Essas conversas me fizeram concluir que ele era, na verdade, um bolsonarista desde o princípio, na essência do pensamento. E esse pensamento, como eu disse lá no início, é o pensamento sociopatológico que leva ao surgimento dos milicianos e das milícias. Para que você entenda o que eu quis dizer com milícia do judiciário, nós precisamos nos voltar para a essência do que é a milícia e de como pensa um miliciano. O que é a milícia? A milícia é um grupo de pessoas que, de certa forma, toma conta de uma região, de uma comunidade, onde o Estado não consegue acessar de forma satisfatória. Essas pessoas, via de regra, são dissidentes de forças militares oficiais, geralmente policiais aposentados, bombeiros, entre muitas outras profissões aí. Obviamente isso não é um pré-requisito, mas a realidade mostra que esse é um padrão, né, de formação de milícias. Não é preciso dizer que esse tipo de força paramilitar é ilegal, tanto pela própria existência quanto pelo fato de que, para executarem as suas atividades, elas cometem muitas outras ilegalidades. Eles trabalham com fornecimento de gás ilegal, com fornecimento de TV a cabo ilegal, com cobranças de taxa da população, dos comerciantes de forma ilegal, impõem terror, fazem suas próprias leis naquela região e, como eu já disse, tudo isso ocorre porque, via de regra, o governo federal, o governo estadual e municipal não conseguem acessar essa região e de retirar essas forças de lá de modo satisfatório. O exemplo mais clássico dessas regiões são as favelas, né? É sabido que a força policial estadual não consegue sequer subir o morro em certas favelas para poder exercer o policiamento mesmo corriqueiro ali, quanto mais para combater a milícia de fato. Mas por que a compreensão de como esse mecanismo funciona é importante? Para que você compreenda como funciona também a mente de um miliciano. Se você tivesse a oportunidade de conversar com essas pessoas, o que você ouviria deles é que eles acham que eles são necessários, que eles estão fazendo o que o Estado não faz. Dentro da visão deles, o que eles fazem é uma espécie de caridade. Eles deviam ser, inclusive, recompensados por isso. Mas caso você ainda não tenha procurado por si mesmo quais os problemas que isso causa, eu te digo que são enormes. Basta você parar para pensar
nas consequências de viver sobre a legislação de um grupo de pessoas qualquer, né? Eles são armados, eles chegam na sua casa, dizem que vão comer da sua comida, dizem que vão ficar com a sua mulher. Imagina você resolver um problema numa região controlada por milícia. Você ser esposa de um miliciano e achar que pode, por exemplo, se divorciar dele ou fazer qualquer coisa que vá contra a vontade dessas pessoas. Você fazer isso com a polícia formal, com a polícia regimental, já é um problema sério. Imagina lidando com a milícia. Mas vamos focar na essência, né, no pensamento, na motivação. Se você conversar com um criminoso qualquer, ele vai te falar: eu faço isso, mas eu sei que é errado. Via de regra, o pensamento é esse: ele rouba, ele mata, mas ele tem ciência de que aquilo não é permitido por lei, que ele não deveria estar fazendo aquilo. Mas se você conversar com um miliciano, ele vai inclusive exigir a sua gratidão. Ele vai dizer para você: eu não fiz absolutamente nada de errado, inclusive eu devo ser recompensado por isso. E se essa forma de responder ao questionamento te faz lembrar das respostas dadas pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol, não é mera coincidência, você simplesmente começou a entender onde eu quero chegar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Sérgio Moro e Dallagnol conheçam perfeitamente como o sistema judiciário deva funcionar, a Constituição e o Código de Magistratura e o Código da Promotoria. Só que dentro da cabeça deles, na visão deles, e isso não é imaginação minha, foi colocado público, está tanto nas transcrições das conversas vazadas, quanto as respostas dadas a jornais: nós não fizemos nada de errado, nós estávamos combatendo o crime. Não por acaso, quando você questiona a milícia sobre o que elas fazem, o que elas dão para você são dados. Ela fala: olha, eu resolvi o problema, eu fui lá e combati a criminalidade. A questão é que quando você vai olhar como a milícia combate a criminalidade, você percebe que para atingir esse objetivo, eles cometeram outros crimes e outras injustiças. Combater o crime cometendo crime e injustiça é muito mais fácil do que cometer dentro da lei. E quanto mais o Sérgio Moro e o Dallagnol se manifestam nessa direção de nós não fizemos nada de errado, mais o discurso deles parece com o discurso de miliciano. Quando você recorre às transcrições vazadas, você percebe até um certo ar de messianismo, né? Nós temos que fazer isso porque ninguém fará. Não sabemos se teremos força para conseguir lograr êxito. Fica evidente que eles se sentem ali portadores de uma virtude e de uma licença que só eles possuem para transgredir as regras para atingir o objetivo. Isso é exatamente o que a milícia faz. E a exemplo das consequências trágicas que a milícia armada traz para a nossa sociedade, as consequências igualmente trágicas, oriundas do surgimento de uma espécie de milícia dentro do judiciário, já começam a aparecer. E nesse sentido, é inevitável nós nos perguntarmos até onde isso já foi e até onde isso pode chegar, caso as nossas autoridades não ajam dentro da lei para coibir tanto a milícia armada quanto a milícia judicial. O objetivo desse vídeo é justamente trazer essa reflexão para que você compreenda isso que pode estar acontecendo. Esse pensamento é muito recorrente aí na minha cabeça nos últimos dias. Deixa aqui para nós o que você acha, se você acha que faz sentido o que eu disse, quais as consequências que você acha que isso pode tomar. A sua opinião é muito interessante para nós, principalmente quando ela é bem sustentada por argumentos e por fatos. A gente tenta ler todos os comentários sempre que possível. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.